Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como fazer conformação em chapas no FreeCAD. O FreeCAD tem a bancada Sheet Metal que contém ali uma ferramenta chamada conformação de chapas, né? E hoje eu estarei apresentando, né, essa ferramenta para vocês, caso não conheçam, e né, como aplicar ela em pontos específicos da sua chapa ali para você conseguir tanto fazer um padrão linear, como mostrado aqui, né? Ou até mesmo aplicar ela ali na posição que você deseja na sua chapa, tá? Então, estaremos aprendendo a fazer isso hoje, ok? Lembrando, tá? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueçam de curtir também, tá, pessoal? Para esse vídeo chegar para mais pessoas conhecer tanto o FreeCAD quanto o canal, que vai ajudar bastante, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou fechar esse arquivo, começar um do zero, tá? Lembrando que eu estou utilizando aqui o FreeCAD 1.0 RC02. Então, eu vou, se você não estiver utilizando ele, se estiver utilizando, por exemplo, o FreeCAD 0.21, você consegue acessar esse recurso também da mesma forma, tá? Então, eu vou clicar aqui em criar novo arquivo. Agora aqui em novo arquivo, eu clico aqui nas bancadas e vou selecionar parte design. Eu posso ir direto na bancada Sheet Metal, mas estarei mostrando para vocês aqui que você não precisa especificamente utilizar os recursos da bancada Sheet Metal para utilizar a operação de conformação de chapas, tá? Você vai precisar somente utilizar essa bancada quando for utilizar especificamente, né, a ferramenta em específico de conformação, ok? Mas para gerar chapa a gente pode fazer aqui na própria bancada a parte design. A gente pode desenhar, tá? Utilizando ali a bancada Sketcher, mas nesse caso, né, até para agilizar, eu vou clicar aqui em criar aqui um primitivo aditivo, tá? Então eu clico nele, ele já vai gerar um sólido automático para a gente, né, de acordo com as informações que a gente colocar aqui. Então como eu vou gerar uma chapa simples, então eu vou colocar aqui que o comprimento dela vai ser 100 milímetros por 100. Notem que ele já vai ajustando aqui com uma espessura de 1 milímetro, uma chapa de 1 milímetro. Vou dar um OK. Quando a gente clica, né, ele já gera aqui pra gente. Olha que bacana. Não precisamos desenhar um esboço para depois fazer ali uma extrusão. Então tá bom. O próximo passo, eu vou nomear, tá, essa chapa, né, como chapa mesmo. Então eu vou clicar duas vezes em cima dele. Ou melhor, né, eu vou apertar F2 e colocar aqui chapa. Só para nomeá-lo. Pronto, já desenhamos a chapa. Próximo passo agora vai ser desenhar a ferramenta de conformação, tá? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui em cima, tá? Em criar um novo corpo. Então eu clico nele, notem que ele criou um corpo separado, tá? Ele não está dentro da árvore de projeto aqui da chapa metálica, né? Da chapa que a gente criou na bancada da parte design. Então com ele ativo, eu vou ocultar a chapa, tá? Para a gente só ver especificamente a ferramenta. Agora eu vou vir aqui em criar no esboço, nesse caso eu vou desenhar ele, tá? Vou selecionar o plano frontal e vou traçar aqui, né, o esboço, né, para a gente fazer a extrusão. Então para esse caso vou pegar a ferramenta polilinha, clico nele, vou colocar aqui nesse ponto mais ou menos, na horizontal até o ponto de origem, vou traçar até aqui e vou clicar com o botão direito para sair da ferramenta duas vezes. Pronto. Agora eu vou vir aqui em fazer um arco. Se você não tiver um arco de 3 pontos, você clica no pontinho e seleciona ele aqui, ó, com arco de 3 pontos. Seleciona o ponto inicial, ponto final, né, coincidente com essas linhas, e ele mais ou menos nessa posição. Botão direito para sair da ferramenta. Agora seleciono as duas linhas e vou colocar que ela é tangente. Pronto. E agora nós vamos aplicar, né, as restrições dimensionais. Então eu clico aqui, né, em fazer dimensão, vou clicar nessa linha e vou arrastar para cá. Nesse ponto aqui eu vou dizer que ele tem 5 milímetros. Aliás, vou dizer que ele tem 3 milímetros. Nesse comprimento ele vai ter 6 milímetros. E esse comprimento aqui, né, nessa posição horizontal, ele vai ter 1,5. Notem que o esboço está verde, ou seja, ele está totalmente definido. Posso fechar e agora eu vou vir aqui na ferramenta Pad, né, que é criar a extrusão. Clico nele, ele já criou uma extrusão aqui de 10 milímetros de comprimento, tá? Vou manter
esse comprimento aqui, que é o que eu quero para esse exemplo. Então eu clico em OK. Vou vir aqui embaixo, nessa linha, vou aplicar aqui um filet, clico. Notem, quando a gente clica nele, ele já entende que ele está selecionando toda essa extensão da linha, tá? Então não preciso selecionar um a um. Vou deixar com 1 milímetro e do outro lado a mesma coisa. Vou clicar nele, notem que não aconteceu nada, eu tenho que vir nessa janela à esquerda e colocar aqui selecionar. Então eu clico aqui em selecionar, ele selecionou os dois. Para a gente ter uma pré-visualização, a gente clica aqui em Previewing e agora a gente consegue ver, né, dos dois lados. Tá? Agora eu clico em OK e pronto. Definimos aqui, né, terminamos a nossa ferramenta. Então eu vou nomear ele aqui, vou clicar em F2 e colocar aqui ferramenta. Terminamos de fazer a nossa ferramenta. Agora eu vou clicar na chapa e apertar espaço. Agora a gente está conseguindo ver as duas peças, tá, no mesmo ambiente. E se a gente for olhar aqui na árvore de projeto, né, na aba modelo, notem que ferramenta está em negrito e a chapa não. Isso significa que esse corpo que está ativo. Então vou clicar na chapa, botão direito e colocar como corpo ativo. Agora o corpo ativo, né, é a chapa, não é mais a ferramenta. Agora nós vamos vir aqui em clicar na bancada, vamos vir em Sheet Metal. Lembrando que se você não tiver a bancada Sheet Metal disponível nas suas bancadas, você vai vir aqui em Tools, né, ou Ferramentas se estiver em português, Add-on Manager. Ele vai carregar uma janela aqui para a gente, onde vai ter algumas macros, né, e algumas bancadas. E aqui em pesquisar você coloca Sheet Metal. Olha que ele não deixou pegar, Sheet Metal. E ele vai aparecer aqui para a gente, você clica e ele vai ter a opção de instalar, tá? No meu caso, como ele está instalado, ele está aparecendo aqui para desinstalar. Então você clica em instalar e reinicia o FreeCAD. Quando você fazer isso, né, após fazer isso, ele vai estar disponível aqui nas suas bancadas, tá? Então tá bom, estou com a bancada Sheet Metal ativa. Agora, para a gente utilizar, né, a ferramenta de conformação, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é selecionar qual que é a face final, tá? É onde que vai ficar a conformação, ou seja, na chapa, nesse caso na face superior. E agora, na ferramenta de conformação, a gente seleciona qual que é as faces que vai remover o material, né, e vai ficar alinhado àquela face. Então vai ser a face da chapa, né, que é o ponto inicial, com Ctrl pressionado essa face, que é onde vai ser eliminado e vai ser a face de referência, e essa face aqui, né, que é para ela ficar, para também remover material nessa posição. Quando a gente pressiona, né, essas três faces, ele deixa ativo, tá, a ferramenta aqui de conformação. Então eu clico nele e agora quando a gente vai olhar, notem que ele fez aqui a conformação para a gente. Ó. Ele já jogou a conformação para a gente na chapa. Olha que interessante. Porém, quando a gente faz isso, ele já seleciona exatamente o meio, né, da peça principal. Então notem que ele está centralizado em relação à chapa. Se, né, a conformação não for nessa posição, ela tem que ter algum deslocamento aqui. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é clicando aqui em Malforming, né? E aqui em Offset é onde a gente coloca as posições, né? Por exemplo, aqui no eixo X, eu vou falar que ele tem um deslocamento de 20 em relação ao ponto de origem, né? Clico aqui fora e ele já desloca, né, a conformação que a gente fez 20 milímetros em relação ao ponto de origem. Porém, é uma forma mais fácil da gente controlar, né, qual que é o ponto específico onde vai ficar a conformação e também a quantidade. Como que a gente faz isso no FreeCAD? Vou deletar, tá, a operação de conformação que a gente fez. E aqui na bancada, aliás, aqui no corpo da chapa, eu vou selecionar essa face e vou vir aqui em Part Design. Vou selecionar Criar um novo esboço. E agora nós vamos definir as posições aonde vai ficar, né, a conformação. Nesse caso, vou pegar aqui a ferramenta círculo, que é ela que serve como referência, e vou colocar aqui, ó, nessa posição, né, um círculo aqui, por exemplo, de 10 milímetros, e agora eu vou definir, né, e restringir a posição dele. Então, a ferramenta de dimensão, ponto de origem, em relação a esse ponto ele vai ter 20 milímetros, novamente ponto de origem, em relação à vertical ele vai ter 20 milímetros também. Agora, vou selecionar, clico no botão direito para sair da ferramenta, seleciono o círculo e vou pegar a ferramenta aqui, ó, de criar um padrão linear. Então eu clico nele, ele vai abrir essa janela à esquerda, onde a gente vai colocar qual que é a quantidade, né,
e quantas linhas vai ter. Então, nesse caso, duas cópias, né? E com 2 linhas. Pronto, defini isso. Agora seleciono o ponto de referência, ponto aqui do círculo, e vou arrastar para cá. Então ele vai ter aqui 30 milímetros com 0 graus, para ele ficar exatamente aqui alinhado. Em relação à altura, ele vai ter 60 milímetros e 90 graus. Então pronto, definimos os 6 pontos. Vamos fechar e agora podemos voltar aqui na ferramenta. Notem que a ferramenta está oculta, então vou clicar aqui na árvore de projeto, clico aqui na última operação e aperto espaço. Pronto, ela está visível. Estamos com a chapa ativa, tá? E agora vamos voltar em Sheet Metal. Vou selecionar a face de referência e onde vai ser removido o material. Então, com o Ctrl pressionado, essa face e essa face. Vamos aplicar aqui, né, a conformação. Novamente, ele aplicou no centro da chapa. Vamos precisar agora selecionar aqui a operação e aqui em propriedades, aqui no parâmetro 1, a gente vai clicar aqui na frente, nas reticências, e vamos selecionar a referência, tá? Para ele aplicar a conformação. Vai ser o Sketch 001, tá? Que é onde a gente fez o padrão ali linear. Então eu clico e dou um OK. Agora, notem que não aconteceu nada, preciso apertar ou atualizar, né, ou F5 para ele fazer a atualização. Então, ó, ele já atualiza para a gente, ó, nas 6 posições. Olha que bacana, tá, pessoal? Então, a gente conseguiu fazer aqui, definimos, né, qual que é o ponto de posição e também conseguimos aplicar mais de um para fazer a conformação. E agora, né, até para questões estéticas, né, de como vai ficar, podemos, como a gente fez isso aqui dentro do corpo da bancada da parte design, a gente consegue voltar na bancada da parte design e aplicar, por exemplo, aqui uns fillets, tá? Uns raios. Então eu clico nessa linha e aplicar fillet. Notem que não aconteceu nada, porque como a conformação é pequena, o raio tem que ser menor. Então eu vou colocar aqui 0,5 e vou clicar fora para ver se ele vai permitir. Então ele permitiu fazer. E agora eu clico aqui, ó, em selecionar e vou selecionar todas as conformações que a gente fez nessa chapa. Então clico em todas elas. E agora eu posso clicar aqui em Previewing para ver se vai funcionar, né? Vamos clicar para ver. E ele aplicou aqui o raio em todas as conformações, tá? Olha que bacana. Então agora eu clico em OK. E pronto, finalizamos aqui, né, a conformação aqui na nossa chapa metálica. Uma recomendação, né, que eu sempre procuro compartilhar é que quanto mais número de conformações você aplicar na chapa, mais pesado vai ficar a operação, tá? Então, minha recomendação é não utilizar, se você tiver uma quantidade enorme, né, de conformações, pode ser que o FreeCAD acabe travando, né, ou ele demore muito para carregar. Agora, se for uma quantidade menor, né, você pode fazer alguns testes para ver qual que é a quantidade, dependendo do perfil de conformação, você consegue aplicar normalmente, tá bom? Bom, pessoal, por essa aula é só isso, tá? Um outro recado que eu gostaria de deixar para vocês é que se vocês desejam se tornar especialista no FreeCAD, né, conhecendo ali as ferramentas mais usadas para projeto mecânico, eu vou deixar na descrição para vocês, né, o curso de FreeCAD na prática, onde você vai ter ali todo o conhecimento para você trabalhar com o FreeCAD de forma comercial, ok? Obrigado, pessoal, por ter ficado até o final, valeu e até a próxima aula.